Glória a Deus. Louvado seja o santo nome, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus amados, vamos pegar nossas Bíblias, por gentileza. O Evangelho de João. Evangelho de João. Aí no capítulo 3. Aleluia, Jesus. Eu quero ler o versículo 5. Evangelho de João 3, versículo 5. Para nós lermos e orarmos em nome de Jesus. Diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos nessa noite. Te bendizemos, ó Pai maravilhoso. Tu és o todo sabedoria, a fonte de todo poder, ó Pai maravilhoso. Diante de Jesus, pelo poder de Jesus, nos achegamos em Tua presença, ó Espírito Santo. Espírito Santo maravilhoso, nos rendemos a Ti, precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, graça maravilhosa, que nos salvou e continua nos salvando. Espírito Santo, Tu és o Senhor que nos unge, Tu és o Senhor que nos capacita, Tu és o Senhor que nos reveste com poder. Então estamos aqui diante de Ti, Senhor, e declaramos diante de Ti a nossa dependência, também a nossa sede, a nossa fome da Tua presença. Continuamos diante de Ti dizendo: precisamos de Ti, Pai. Espírito Santo, toca-nos nessa noite. Enquanto meditamos na Tua palavra, Senhor, libere, Senhor Deus, ajustes em nós, libere cura em nossos corações, libere fortalecimento, libere, Senhor, milagres, libere o Teu sobrenatural. Enquanto meditamos na Tua palavra, nos enleve espiritualmente. Sim, ó Deus, faz, Senhor Deus, em nós, faz como Tu queres fazer, Senhor. E sabemos que Tu és um Deus que nos surpreende. Tu nos surpreende, Deus. Tu nos surpreende, Senhor. A Tua presença avassaladora em nossas vidas, ó Deus, que muda o nosso ser. A Tua presença poderosa em nossas vidas, que nos aquece como fogo. A Tua presença poderosa em nossas vidas, que cai como chuva, nos molhando e nos refrigerando a alma. A Tua presença em nossas vidas, Senhor, que abre os nossos olhos para vermos o Teu reino. A Tua presença em nossas vidas, Senhor, que quebra os grilhões e cadeias. A Tua presença em nossas vidas, Senhor, que alegra a nossa alma e alegra os nossos corações. A Tua presença em nossas vidas, que nos faz abrir a boca, Senhor, para Te engrandecer como nunca antes abrimos. A Tua presença em nossas vidas, que nos dá inspiração no coração para salmodiar diante da Tua presença. A Tua presença em nossas vidas, Espírito Santo, que nos dá alento e forças para orar. Mas orar não somente com a nossa capacidade natural, mas orar com gemidos inexprimíveis que vem do Teu Espírito dentro de nós. Continua conosco, Deus. Continua com a Tua igreja nessa noite. Continua com Teus filhos nessa noite, Deus. Todos que estão aqui e aqueles que não puderam vir também. Tuas bênçãos sobre nós. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor em nossas vidas, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele fará. Amém. Eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre o novo nascimento. E o que o novo nascimento ele faz na vida.
daquele que é regenerado em Cristo Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 3, é um evangelho bem conhecido e nos fala de Nicodemos. Nicodemos, diz a palavra que ele era um fariseu e um dos príncipes dos judeus, ou seja, um dos líderes judeus. Nicodemos, ele frequentava, participava do Sinédrio, que era um conselho dos líderes religiosos, que tomava decisões com relação a toda a questão religiosa em Israel. Então Nicodemos era um homem que tinha gabarito, né? Tinha muita influência. E diz a Bíblia que ele foi ter com Jesus à noite. Por que à noite? Não foi por acaso. Ele foi ter um encontro com Jesus pela noite, porque era conveniente para ele que outras pessoas não o vissem conversando com Jesus. Então, por uma questão de, digamos assim, discrição, né? Foi bem discreto, ele procurou ir ter com Jesus Cristo pela noite. Ele queria ter uma conversa com Jesus. E existem determinadas conversas que nós temos com pessoas, que são conversas que agregam, né? Conversas que agregam valor. Tem pessoas com as quais você conversa e depois você vai assim, puxa vida, que conversa boa, que conversa interessante, que conversa abençoadora, que conversa legal. Eu tive com essa pessoa, você sai enriquecido com aquele bate-papo, não é? Você sai muito bem depois daquela conversa. Então Nicodemos foi conversar com Jesus e Nicodemos teve a conversa, né? Nicodemos teve uma conversa a qual ele jamais poderia se esquecer, porque foi uma conversa que mexeu com todo o ser dele. A conversa que ele teve com Jesus mudou radicalmente a vida de Nicodemos. Ele aprendeu muito. Ele foi super abençoado naquele encontro com Jesus, mesmo às escondidas, para que os seus liderados não o vissem conversando com o mestre, mesmo às escondidas. Ainda assim, Nicodemos foi abençoado com todo esse arranjo dele, né, para conversar com Jesus. Então, meus amados, nós vamos ver aqui a importância do novo nascimento. E é o novo nascimento que torna o ser humano apto para o reino dos céus. É o novo nascimento que torna o ser humano habilitado para o reino de Deus. Mas, em seguida, em sequência ao novo nascimento, tem mais algumas coisas interessantes que a gente vai meditar aqui nessa noite, amém? Louvado seja Deus. Aí em João 3, no versículo 3, diz: Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, Nicodemos, ele foi até Jesus e ele destacou que Jesus era um mestre vindo de Deus por causa dos sinais e prodígios. Olha, Jesus, o que tu ensinas, o que tu falas, é realmente de Deus. E é realmente de Deus por causa dos sinais, por causa das maravilhas que tu realizas. Não somente a fala de Jesus, mas o sobrenatural que acompanhava a vida de Jesus destacou essa curiosidade e essa
afirmação no coração de Nicodemos: ele é um mestre vindo de Deus. Ele é um mestre vindo de Deus. Para Nicodemos, o que realmente batia o martelo com relação ao ministério de Jesus era essa situação de palavra poderosa, mais sinais e prodígios. Muito bem. Acontece que Jesus disse para ele o seguinte. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus está dizendo o seguinte: é verdade. Eu sou enviado de Deus. E eu estou representando o reino de meu Pai. Estou representando o reino de meu Pai. E tem um detalhe, Nicodemos: aquele que não nascer de novo, tem uma tradução que diz assim: aquele que não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Opa! Jesus, ele ia direto ao ponto. Jesus não fazia voltinhas. Ele está dizendo o seguinte, que ele está representando o reino do Pai. E representando o reino do Pai, para aqueles que querem ter acesso ao reino, é necessário nascer de novo, ou seja, nascer do alto. Nascer do alto. Ele diz: se não nascer, não pode ver. Se não nascer de novo, não pode ver. Ora, nós começamos a entender aqui o seguinte, que o homem, o ser humano que nasce de novo, ele passa a ter uma consciência espiritual. Aquele que experimenta o novo nascimento tem uma consciência espiritual. E Jesus disse que se não nascer, não pode ver. Ora, então significa que o nascido de novo tem dois pares de olhos. Os olhos físicos para ver as coisas físicas e tem o olho espiritual para ver as coisas espirituais. Jesus está falando isso. Que se não nascer de novo, não pode ver. Tem pessoas que não têm essa visão espiritual. Eles não enxergam as coisas de Deus. Eles não têm essa sensibilidade espiritual. Mas o nascido de novo, ele tem essa condição. Ela tem essa percepção espiritual para ver as coisas de Deus e ver o reino de Deus. Então, o reino de Deus é um reino visível. Diga amém. O reino de Deus, ele é visível, mas é visível para aqueles que experimentaram a graça do novo nascimento em seu coração. Muito bem. Grave isso. Consciência espiritual. Diga, consciência espiritual. Muito bem. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Nicodemos devia ter uns 40 anos, né? Como é que ia acontecer isso? Na visão de Nicodemos, voltar para o ventre da mãe, isso seria uma loucura, isso seria uma aberração, né? Uma aberração. Deu um nó na cabeça dele. Esse ensinamento de Jesus, essa palavra de Jesus, mexeu com as ideias de Nicodemos e ele foi logo para o natural. Estava totalmente fora de sintonia com o que Cristo estava ensinando. Não estava entendendo. Olha só, um dos líderes em Israel, um dos que participava do Sinédrio, né? A cúpula alta lá dos religiosos, mas não estava entendendo a linguagem espiritual. Não estava entendendo a linguagem espiritual. Não estava entendendo a linguagem do reino de Deus. Não pode o homem nascer sendo velho. Aí Jesus diz para ele o seguinte. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Opa! Lá em cima ele disse, não pode ver.
Não é isso? Ele diz, não pode ver. Agora ele já diz, não pode entrar. Fechou a questão. Aleluia. Não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água. A água aqui é o seguinte. Jesus está fazendo um link. Ele está fazendo aqui pegando aqui uma situação do João Batista. Porque João Batista batizava as pessoas para o arrependimento no Rio Jordão. João pregava aquela mensagem poderosa, impactante, e as pessoas gritavam, João, me arrependo, João, me arrependo. E venham, se arrependam. E eram batizados ali por João Batista. Então Jesus está pegando aqui um gancho na pregação de João, e Jesus está usando a água aqui para simbolizar o quê? Arrependimento. O novo nascimento é muito mais do que se batizar em água, irmãos. O novo nascimento tem a ver com arrependimento. A água é apenas um elemento simbólico. Porque há muitos que simplesmente tomam banho, mas não nasceram de novo. Antes tivesse ido ao banheiro e tomado uma boa ducha. Então Jesus está usando a água aqui como um elemento para simbolizar a questão do arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento vem a palavra metanoia no grego, que quer dizer mudança de mente. Mudança de mente. No novo nascimento, o ser humano entra apenas com essa participação do arrependimento. A única coisa que o homem faz na questão do novo nascimento é se arrepender. É somente isso. Se arrepender de quê? Se arrepender dos seus pecados. E o que é pecado? Pecado é errar o alvo em relação a Deus. Tudo que o ser humano faz que é contrário a Deus é pecado. Tudo que ele faz que fere a consciência, que é antiético, que fere os valores, os bons valores, é pecado. Então o ser humano entra com um arrependimento. Agora veja aí na sua Bíblia. Veja aí na sua Bíblia. No versículo 5. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água é do Espírito. Espírito aí está no maiúsculo. Espírito está se referindo a quem? Ao Espírito Santo. Nascer da água e do Espírito, ou seja, se arrepender e o Espírito Santo operar no coração. Se isso não acontecer, se não houver o verdadeiro arrependimento no coração do homem, o Espírito Santo não operar, zero, não funciona. Mas quando o homem se arrepende, o Espírito Santo vem e atua na vida dele, então ocorre um novo nascimento e essa pessoa está apta para entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus. O novo nascimento é uma obra que vem do alto. É uma obra que vem do Espírito Santo. Ele faz isso. E somente ele pode fazer isso. E Jesus prossegue dizendo: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne. Ou seja, Nicodemos, o nascimento natural que você teve já aconteceu. O que é nascido da carne é carne. Agora, o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque o Espírito Santo, ele opera no ser humano a regeneração e comunica na alma humana a natureza de Deus. O Espírito Santo comunica dentro do ser humano, no coração do homem, a natureza de Deus. E Paulo diz que aquele que se une com o Espírito Santo se torna um com ele. Se torna um com ele. Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Uma congregação não pode fazer uma pessoa nascer de novo. Um pai cristão não pode fazer o seu filho, ainda que seja cristão, nascer de novo. Uma esposa não consegue fazer o seu marido nascer de novo.
Nem o marido fazia a esposa nascer de novo. Tem gente que pensava que filho de crente era crentinho, né? Como aquele ditado, filho de peixe, peixinho é. Não. Nem o filho do Pelé é goleador, o filho do Pelé é goleiro. O Edinho. Por mais que nós nos empenhemos para que haja conversões na igreja, humanamente falando, nós não conseguimos produzir isso. Não podemos produzir mudança na alma humana, a não ser que haja uma ação poderosa do Espírito Santo. Só Ele pode fazer isso. Por isso está dizendo: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Há coisas que somente o Espírito Santo pode produzir em nós. Somente o Espírito Santo pode fazer na igreja. E eu tenho entendido que Deus quer produzir e fazer avivamentos nesses últimos tempos. Por que, José Nildo, você tem falado tanto de presença de Deus, de avivamento, dessas coisas? Porque é uma necessidade que eu vejo no meu coração para essa geração. Para que essa geração seja tocada e mudada, irmãos, só a manifestação de um avivamento de Deus nesses tempos. E Jesus está dizendo aqui: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E como nós queremos mais as coisas do Espírito, e temos sede e anelamos pelas coisas do Espírito, temos que nos render e clamar ao Espírito Santo para que Ele opere e faça isso. No versículo 7 diz assim: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Versículo 8: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. O vento é um mistério, né? Você não enxerga o vento, mas você sente ele agindo, e ele está aí, está acontecendo. Assim é o novo nascimento. Assim é o novo nascimento, é um milagre de Deus na alma humana, no íntimo do ser humano, que acontece. Assim como o vento é um milagre, o novo nascimento é um milagre no coração do homem. Amém? Ele faz isso. Ele faz isso. Nicodemos respondeu e disse-lhes: como pode ser isto? Jesus disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Nicodemos, você é um doutor, rapaz, você não sabe isso? Você é um rabino e não entende isso, Nicodemos? Fariseuzão mesmo, guardador da lei, obediente a tudo que a lei ordenava, jejuava, tudo certinho, mas não tinha experiência do novo nascimento. Não tinha experiência do novo nascimento. E digo, irmãos, algumas pessoas nas igrejas estão assim, não experimentaram a graça do novo nascimento. A pessoa pode chegar numa igreja assim, entender tudo sim, e fazer tudo bonitinho, mas sem experimentar a graça do novo nascimento. Ouvi um relato de um pastor, um testemunho dele, ele disse: eu assumi o pastorado de uma igreja e ainda não tinha experimentado o novo nascimento. Pastoreando sem a graça do novo nascimento. E depois que ele foi ter uma experiência com Jesus. Mas também quando ele teve a experiência, se levantou como um gigante. Espiritualmente falando. Glória a Deus. Aqui, ó. Olha o Nicodemos aqui, ó. Religioso. Religioso. Da cabeça ao planta dos pés. E Jesus está falando sobre o novo nascimento, o reino de Deus. E ele, não estou entendendo nada. Jesus está dizendo: não, é assim, rapaz, é assim, ó, é por aqui, Nicodemos, o caminho é por aqui.
Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? E aí, Nicodemos? Estou falando de coisas aqui para você entender. Tenho ensinado coisas para vocês entenderem. E não estão crendo. Como vocês vão crer se eu falar das coisas lá de cima mesmo? Aleluia! Jesus vinha ensinando o reino dos céus. Vinha ensinando tudo a respeito do reino dos céus. Abrindo a mente e o coração dos homens para as coisas do reino de Deus. E assim ele andava, pregando e dizendo: o reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear. O reino dos céus é semelhante aos grãos de mostarda. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. O reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus. Ele está tentando sempre incutir o reino dos céus no coração do homem. E aqui está um religioso que não está entendendo nada. Que a religiosidade faz, né? Deixa as pessoas se sentindo muito confortáveis dentro da sua crença, mas ainda assim muito distante do reino dos céus. Muito bem. Eu quero ler com vocês João 18:36. João 18:36. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus está conversando com Pilatos. Ele foi entregue a Pilatos. Está conversando. E ele está todo curioso com relação à pessoa de Jesus. Você é rei dos judeus? Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Porque a visão de reino para aqueles homens, para aqueles líderes, era uma visão política. Uma visão totalmente materialista. Militarista também. E tinha a ver com economia e riqueza da terra. E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não funciona como funcionam as políticas daqui. O meu reino não funciona como a mentalidade material que vocês têm aqui. Porque o reino dos homens são reinos envolvidos por sistemas perversos, cruéis, exploradores. Jesus está dizendo: meu reino não tem nada a ver com isso aqui. Não funciona com a mentalidade que vocês têm aqui nessa terra. Meu reino não tem nada a ver com isso. 1 João 5,19. Umas passagens para a gente ler. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo... 1 João, aí perto de... mais para frente aí. Antes de Apocalipse. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O mundo está no maligno. O mundo jaz no maligno. Basta você fazer uma pequena análise e você vê que o mundo jaz no maligno.
É um mundo cheio de enfermidade. É um mundo onde a morte assola as pessoas. É um mundo onde há guerras, fomes, violência. O ódio dominando o coração das pessoas. Brigas, divisões, pelejas. A mente das pessoas sendo impregnadas por maldades e malícias. Muitas vezes ser perverso e mal é algo tido até como natural. Estou fazendo assim porque todo mundo faz assim. Estou agindo assim porque todo mundo age assim. O mundo jaz no maligno. Então Jesus está dizendo o quê? O meu reino não é deste mundo, não participa dessas coisas. O meu reino não tem essa atmosfera de crueldade e perversidade. O meu reino não é deste mundo. Reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria e paz no Espírito Santo. O reino de Deus é o reino do amor. Mateus 10, 7 a 8. Mateus 10, 7 a 8. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças dai. Aleluia. Ele incumbiu os seus discípulos para fazer o quê? E indo, pregai dizendo o quê? É chegado o quê? O reino dos céus. É chegado o quê, irmãos? O reino dos céus. Jesus veio anunciando o reino. E ele nos incumbiu a sua igreja de anunciar o reino dos céus. Para conhecer o reino dos céus, primeira coisa, ser nascido de novo. Porque quem experimenta a graça do novo nascimento, recebe a comunicação no seu espírito a respeito do reino dos céus. As informações do reino dos céus começam a chegar no coração da pessoa. Os nascidos de novo passam a ter a natureza do reino. E é revestido com o poder do reino. É revestido com o poder do reino. É revestido com o poder do reino. Para fazer o quê? Ele diz aí: curai os enfermos. Peraí. Ó, Jesus estava fazendo isso, não estava quando Nicodemos foi conversar com ele? Nicodemos falou: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus começou a ensinar a respeito do reino. E Jesus mandou os discípulos irem pregar o reino e fazer o quê? Curar os enfermos. O que mais? Limpar os leprosos. Ressuscitar os mortos. Opa. Olha! Vocês sabiam que nós precisamos ressuscitar mortos? Meu Deus, me permita, Senhor, eu ainda quero ver, sabe, o morto ressuscitando. Irmão, Jesus mandou fazer isso. Ressuscitar os mortos. Muitos estão assim: poxa vida, pastor, eu mal me aguento com a minha vida, tenho que ressuscitar morto. Para você ver, irmãos, o nível que nós estamos, mas precisamos nos despertar.
Igreja para ressuscitar mortos, sim, Senhor. Veja Atos dos Apóstolos. Veja os discípulos. Aconteceram ressurreições na igreja no início, sim ou não? O reino de Deus se manifesta através da pregação, do ensino e das manifestações sobrenaturais. O sobrenatural de Deus deveria ser a coisa mais natural para nós. A igreja do Senhor deveria fluir no sobrenatural tranquilamente. Tranquilamente. Os pecadores e os ímpios, eles se voltam para a igreja. Eles se voltam para a igreja quando a igreja começa a manifestar os sinais de Deus. Era o que atraía as multidões, irmãos. Depois o ensino continua, mas os sinais e prodígios fluem. Gosto de falar de Pedro, que passava assim, ó, só a sombra dele, só a sombra de Pedro curava os enfermos. A unção era tão intensa na vida daquele homem que a unção se estendia à distância. Ele passava assim, as pessoas eram alcançadas lá, ó, ele passando, olhando, e as pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus. Cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus. Ó, segredinho aqui para vocês, eu tenho uma fome disso. Da presença de Deus atuando em nosso meio através de nós. Eu tenho uma sede disso, irmãos. Tu és mestre lindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aleluia. Ele disse: ide, pregai o reino dos céus, façam essas coisas que eu fiz. E vocês farão até maiores, viu? Vocês farão até coisas maiores, viu? Uau! Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Vamos avançar aqui para a gente encerrar. 1 Coríntios 2,14. Olha só o que diz a palavra. Para mim e para você. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aquele que experimentou a graça do novo nascimento tem a mente de Cristo. Agora o homem natural não. O homem natural não entende as coisas espirituais. Como ele não experimentou o novo nascimento, ele não consegue discernir, ele não consegue ver nada. A não ser que o Espírito Santo opere no íntimo dele. Mas Paulo diz que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Por quê? Porque tem a mente de Cristo. Aleluia. 1 Coríntios 3, 1 a 3. Aí mesmo no capítulo 3.
1:3. Olha só o que Paulo diz para a igreja de Coríntios. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Por quê? Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Olha, peraí. Paulo está falando com a igreja de Coríntios, e está dizendo que não podia falar com eles sobre as coisas do reino de Deus com mais profundidade, porque eles não estavam num nível, numa sensibilidade para entender as coisas de Deus. Porque, irmãos, embora a pessoa experimente um novo nascimento, e tendo experimentado essa graça, ela precisa fazer o quê? Avançar no conhecimento do reino. Porque senão ela vai ficar onde? Só nas primeiras letras. Vai ficar só no beabá. Mas ela pode avançar nesse conhecimento de Deus, porque lembra que eu falei? O novo nascimento é ganhar o quê? É ganhar uma consciência espiritual. E essa consciência espiritual pode ser mais intensa. A pessoa vai ficando mais, com consciência espiritual mais forte, mais intensa. Ele se torna um gigante espiritual. Assim também como, se essa pessoa não alimenta essa vida espiritual, ela pode se tornar o quê? Raquítica espiritualmente. Olha o que Paulo está dizendo. Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Ele está dizendo... Engraçado, ele está dizendo carnais em Cristo. Tem um monte de gente ainda que Cristo para lá, Cristo para cá, né? E Cristo vai, Cristo vem, mas está carnal. Não se agigantou na sua vida espiritual em Cristo. Novo nascimento não é para ficar só lá no início, não. É para avançar nesse novo nascimento. Aleluia! Segundas Coríntios 12, 1-4. Segundas Coríntios 12, 1-4. Louvado seja Deus. Olha só o que Paulo diz. 2 Coríntios 12, 1-4. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Opa! Esse gigante espiritual chamado Paulo, que todos entendem que foi ele que teve essa experiência com Deus, ele fala que foi o quê? Arrebatado até o terceiro céu. E diz que ele ouviu palavras, ele ouviu palavras inefáveis. Sabe o que é palavras inefáveis? Palavras que não podem ser decifradas, entendidas no nosso dialeto, na nossa mente aqui, que vive só esse sistema de coisas. Ele está brigando com o Corinthians. Eu queria falar mais coisas com vocês, trazer mais coisas do reino para vocês, mas não posso, irmão. Vocês ficam aí com briguinha, com contendinha.
Só vou trazer para vocês leitinho. Então, ficar recebendo leitinho. Não pode comer uma coisinha mais forte. E ele disse que ele foi arrebatado até o quê? Ao terceiro céu. Agora, ó, imagine a dedicação e o peso de oração desse homem. A rendição desse homem diante de Deus, para que ele pudesse ter essa experiência de arrebatamento. O que Deus quer fazer na sua igreja nesses últimos tempos é algo poderoso, meus irmãos. É algo poderoso, meus irmãos. Eu tenho dito isso aqui, toda vez que eu venho aqui pregar, eu sempre estou dizendo. Deus quer fazer coisa tremenda, Deus quer sacudir essa geração através da sua igreja. Aleluia! Novo nascimento é obra do alto. É obra do alto. E, portanto, é o alto agindo em nós. É Deus agindo na igreja. É o Espírito Santo sacudindo o seu povo. Ungindo e abençoando o seu povo. Aleluia! Aleluia! Que Deus nos tome nesses últimos tempos, meus irmãos. Vocês estão vendo aí, o cerco está fechando. As coisas estão acontecendo. E a gente diz, está acontecendo, é porque tinha que acontecer. Não! É para nós utilizarmos esse momento para sermos bênçãos nessa geração. Aconteça o que acontecer. É para o reino de Deus ser revelado no coração dos homens. Sabe o que acontece? Muitos dessa nova geração estão envolvidos com coisas ocultas. Com magias, com essas situações aí de feitiçarias, jovens sendo atraídos por coisas sobrenaturais do mundo, quando a igreja deveria ter o sobrenatural de Deus constantemente para sacudir essa geração. O verdadeiro sobrenatural está nas mãos da igreja. O verdadeiro sobrenatural é para ser atuado e manifestado através de nós. Ah, pastor, é isso mesmo, pastor. Leia Atos dos Apóstolos, minha filha e meu filho. Leia Atos dos Apóstolos. Sabe por que eu falo tanto de avivamento? Porque eu entendo o seguinte, que a igreja, ela vai se parecer mais com a igreja no início, quando ela é avivada. Porque enquanto isso não acontece, vive assim, irmãos, ó, uma igreja deixando a desejar. E a geração gemendo. E a geração clamando. Mas nós temos a resposta. Tudo que o mundo espera ver na igreja é a manifestação do poder de Deus que a igreja tanto prega. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se você está enfermo, coloque a sua mão na sua cabeça ou no seu coração e ore a respeito dessa enfermidade. Se há algum desejo, algum anelo seu, algum propósito do seu coração, coloque diante de Deus, vamos orar com você aqui. Vamos orar, meus irmãos, por um instante. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te honramos, Pai. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha, reino de Deus. Venha, reino de Deus. Venha, reino de Deus. Reino de Deus vem com poder sobre nós. Vem, reino de Deus, com avivamento. Vem, reino de Deus, com o teu mover sobre essa geração. Vem, reino de Deus, agindo na igreja, trazendo na igreja a vida de Deus. A vida de Deus. Ah, Jesus, os apóstolos são exemplos para nós. A igreja primitiva no início é um exemplo para nós de pessoas rendidas diante de ti.
Oria calamaçuque ele anda lamaseque ateribochá Maria Baceia. Ah, Jesus maravilhoso. Ah, Jesus. São exemplos. São exemplos. Mas nós nesses dias dizemos também: eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Aleluia. Obrigado pela graça do novo nascimento, onde a natureza de Deus foi comunicada a nós. Temos vida em Deus. Temos vida em Deus. Temos vida em Deus. Temos vida no Teu Espírito Santo. Deus poderoso, Teu Espírito se move em nós. Teu Espírito se move em nós. Tua graça se move em nossas vidas, nos restaurando, nos levantando, meu Deus. Aleluia, aleluia. Tua graça se move em nós, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Continua orando, igreja. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. O teu reino é poder, Jesus. Tu disseste: ide e pregai o reino de Deus, curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Levanta, Jesus, nesses últimos tempos, uma geração. Uma geração sedenta por ti. Incendeia, Jesus. Incendeia essa geração. Incendeia, Jesus. Incendeia pastores. Incendeia diáconos. Incendeia, meu Deus, homens e mulheres. Incendeia adolescentes, crianças, jovens. Incendeia, Jesus. Revela teu reino, Jesus. Revela teu reino, Jesus. Revela teu reino. O teu reino que vem, Jesus, trazendo vida. O teu reino que vem, Jesus, libertando os cativos. O teu reino que vem, Jesus, ressuscitando mortos, abrindo os olhos aos cegos, abrindo a boca dos mudos, abrindo o ouvido dos surdos, limpando os leprosos. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Oh, Jesus, vem o teu reino com a tua presença esmagadora, tua presença, meu Deus, que nos quebranta, tua presença que nos restaura e nos enche. Ah, Jesus, temos sede de ti, Jesus. Anelamos por ti, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. É, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Sabe quando a gente começa a orar e fica tão aquecido e tão gostoso que dá vontade de permanecer no ambiente e não ir embora? Aleluia. Como diz o Salmos, é na tua presença a plenitude de alegria. Na tua presença a plenitude de alegria. E na tua destra delícias perpetuamente. Louvado seja Deus. Mas é assim, sabe?